É isso aí, rapaziada. Bora chegando para mais um cortezinho top aqui do nosso canal do Vascão. Vamos reagir ao que a imprensa vai estar falando do Vasco da Gama, e até o momento não fez nenhuma movimentação grande, né? Já estamos aí no meio-dia 9 de janeiro e até agora não teve muito movimento do Vasco. Poucos times, né, se movimentaram até o momento. Times que tiveram contratações, a maioria aí foi de jogador que chegou de graça. Acredito que de agora para frente o Vasco vai começar a se movimentar e vai montar um elenco bastante competitivo. Acho que o torcedor deve estar muito apreensivo, mas eu acredito que o Vasco vai brigar por outras coisas a partir desse ano que vem, né? Porque ano passado, depois que o Ramon Dias chegou, o clube já foi outra coisa, né, galera? Quero estar deixando os créditos aos canais ESPN, link na descrição. Vamos falar do Vasco, o Vasco de tanta gente, né? De quem? Dodô da Colina. Dodô da Colina, sabe que ele grava todas as participações nossas quando se fala do Vasco na programação, Pra cornetar, para depois usar contra a gente. É pra uma coisa colocar naquelas inacreditável. páginas de torcida Dodô da do Colina é um Vasco. fã de esporte, né, Abel? É um fã de esporte que realmente sempre nos acompanha. Um abraço para o amigo Dodô da Colina, que vai acompanhar, como você, que nos acompanha, o Alexandre Matos, falando... 777 prometeu um aporte financeiro bom para esse ano no Vasco. Só que esse dinheiro vem no meio do ano. De novo esse papo? Não vem agora. Ah, tem dinheiro para gastar, mas não vem agora. Vem depois. Tem todo um fluxo de caixa, ano fiscal, etc. Não dá para dar uma adiantadazinha? Os campeonatos começam agora. Começam agora. E o brasileiro começa antes do meio do ano também. Então, assim, muitos clubes vão fazer isso, né? Vão buscar reforços mais no meio do ano. Eu acho que o correto é montar o time no início da temporada. Pois é. Porque aí você depois vai trazer nomes pontuais. Opa, esse aqui, 2, 3 para ajustar. Acho que o Alexandre Matos tem um trabalho de estruturar o departamento de futebol do Vasco. Porque foi feita a transição, mas uma transição ainda sem, vamos colocar assim, uma filosofia de trabalho de cima e embaixo. Eu acho que o principal trabalho dele, nesse momento, é estruturar o Vasco esportivamente, administrativamente, criar uma base para que o clube possa seguir. Como ele falou, vai buscar títulos sabendo por quê e como vai buscar esses títulos. Eu acho que essa experiência dele de gestor não é só a experiência de contratante, é a experiência de organização interna, de processos internos, de organograma interno, para a coisa começar a funcionar de uma forma mais fluida e profissional. Eu acho que é esse o momento. A SAF no Vasco é muito recente. Teve um ano passado que foi um ano assim, vai que no susto, né? Bum! Subiu, contrata, tem dinheiro, não tem dinheiro, vai caindo, vai cair. E a coisa não estava muito bem estruturada. A experiência dele, eu acho que agora é pegar o que já está lá dentro do Vasco, reestruturar, reorganizar. Pensando no time, ele está trazendo jogadores... Importante lembrar, o time do Vasco do segundo semestre do ano passado não é um time tão fraco. É claro que ele precisa e imagino que ele será reforçado. Ele quase caiu pelo primeiro turno fraquíssimo. Exato. Os reforços que vieram no meio do ano já deram uma outra cara ao time. O time foi mais competitivo. Se a gente pegar o segundo turno do Vasco no campeonato, é o segundo turno de meio de tabela. Aceitável. Agora o trabalho é estruturar esse time para uma temporada, para que ele comece forte, para que ele dê sequência ao trabalho que já foi feito no segundo semestre do ano passado, e aí trazer jogadores que possam colocar o Vasco num outro patamar de disputa. Mas acho que isso não é de imediato. É um trabalho agora mais de construir bases sólidas e organização, estrutura interna, para que a partir dela, e depois com os investimentos que vierem, o time possa crescer e buscar voltar a ser um time que disputa os maiores títulos, como já foi 20 anos atrás. Mais de 20 anos atrás. Eu tenho uma visão um pouquinho diferente, Eugênio. Esse discurso do Alexandre Matos é uma manifestação que não difere muito do que ele apresentou quando chega ao Cruzeiro e quando chega ao Palmeiras. Em um primeiro momento, ele dá declarações para minimizar esse tipo de pressão, de expectativa de que vai contratar todo mundo, vai trazer um time novo, que realmente não deve acontecer a curto prazo, depois que ele chegou ao Vasco, nesse trabalho no departamento de futebol do Vasco.
Mas, ao mesmo tempo, a gente não pode ficar tão abraçado ao discurso do Alexandre Matos, porque a prática nem sempre é essa. Ele geralmente tem um discurso inicial de que, olha, é um trabalho a médio e longo prazo, ele depende, obviamente, da 777 para ter um investimento mais alto, mas como ele é muito voraz, como ele é muito feroz no mercado, e como ele tem muito contato com empresários, conhece muita gente que trabalha com jogador, geralmente a prática mostra outra coisa. Mostra um dirigente que é cauteloso, acho que pode acontecer. Um dirigente que é cauteloso na teoria, é cauteloso no discurso, até para proteger o próprio trabalho, para ele não ser cobrado mais à frente, que, olha, daqui a uma semana o Matos falou e não chegou ninguém. Daqui a 15 dias, olha, chegou um que não agradou muito. Mas na prática, geralmente, ele vai com muita sede ao pote. Então, acho que o Vascaíno ouviu ontem. Você acha que ele está blefando, em outras palavras? Eu acho que ele está protegendo inicialmente o próprio trabalho, em relação a minimizar a pressão, não criar grande expectativa, não criar uma grande perspectiva que muita gente possa chegar, mas a prática... Isso, na verdade, não é criar, é tirar, porque ele chega já com essa expectativa. Já. Mas aí eu acho que há trabalhos e trabalhos, o Prates. Uma coisa foi o que aconteceu com ele no Cruzeiro de 2013 e 2014. Ele realmente chegou e redesenhou todo o elenco. Aconteceu de forma semelhante no Palmeiras. Sim. Mas o trabalho dele no Palmeiras não foi só de contratar. A estrutura que o Palmeiras tem hoje passou muito pelo que ele começou a implantar lá atrás. Ainda, se não me engano, com o Paulo Nobre como presidente, né? A reestruturação do departamento de futebol do Palmeiras, ela demorou alguns anos e ele teve presente. Se a gente pegar o Atlético Paranaense... Galo e no Furacão também contratou muito, hein? Mas se você olhar o Atlético Paranaense agora, não tem, assim, a contratação que fez a maior diferença foi o Vitor Roque. Não, mas antes disso, aquele monte de jogador, não foi ele que trouxe? Canóbio, Terans, aquela época? Acho que ele chegou já com o Canóbio lá. O Canóbio acho que já estava. Já estava. Ele trouxe outros jogadores, Alex Santana, que chegou, que deu um peso. É isso aí. Mas assim, o Fernandinho chega porque o Fernandinho queria voltar a jogar no Brasil, no Atlético Paranaense. Não foi assim, o Alexandre Matos contratou. Então, assim, a grande tacada dele foi o Vitor Roque, de perceber o mercado, de entender e levar para lá e revender, multiplicando muitas vezes o valor que foi pago. Mas foi mais um dirigente de estrutura do clube, de dia a dia, de funcionamento, até porque ali a gente sabe que o Petralha tinha uma ascendência muito grande sobre a administração. Eu acho que é um perfil de cada momento de trabalho. Sim, o Palmeiras ele não parava de contratar nunca, mas é porque tinha dinheiro para fazer essas contratações naquele momento. É importante, Eugênio, a gente já caiu nessa discussão algumas vezes em relação a falar diferente sobre do Palmeiras de hoje. Executivo de futebol. O diretor executivo de futebol, muitas vezes, é visto como alguém que sai contratando. O trabalho do diretor executivo de futebol não é apenas esse. Aliás, isso é uma das características do trabalho. O Alexandre Matos ele é muito mais importante nesse momento de verificar dia a dia, de saber o que é passado do Ramon Dias e da comissão dele aos jogadores, se há assimilação dos jogadores quanto a isso, se há problema no dia a dia. O diretor executivo de futebol no Brasil, principalmente, como ele ganhou um grande status, o Alexandre Matos chega ao clube hoje, parece que contratou um craque. Não, ele é diretor. O Rodrigo Caetano vai a algum clube... Mas você lembra como era visto no Palmeiras? Não, ele é diretor. Então, no Palmeiras, ele era estrela de campanha publicitária do Palmeiras. Alexandre Mitos. Alexandre Mitos. Mas então, a torcida parava para pedir selfie. Mas Abel, é importante no começo. Depois, quando perdeu, os caras foram na porta dele que queriam... no trabalho feito por esses diretores. Esses diretores, eles também vão contratar, também vão formar o elenco, mas não apenas isso. A parte do dia a dia é mais importante que essa. Até porque, né, o diretor vai contratar se tem dinheiro para ele contratar. Não é ele que vai sacar e fazer a mágica ali para contratar. Então, assim, eu entendo o que você colocou, Prats, de repente ele está já se blindando com esse discurso, mas, assim, independente de se é isso ou não, é um discurso que faz sentido com a realidade do Vasco. Acho que não dá para vender uma ideia que vai sair contratando todo mundo, fazer um mega time. Eu acho que o planejamento tem que ser de médio a longo prazo. É um time que investiu no segundo semestre, trouxe o técnico que fez um trabalho espetacular, mas ainda assim é o time que escapou do rebaixamento na última rodada. Então não dá para vender a ideia de que é um time que agora já vai chegar brigando pelas cabeças ali com os principais rivais. E assim, se for contratar, só acho que está perdendo tempo. Porque
Você está falando já houve a representação do elenco, você tem indefinição quanto a alguns jogadores, por exemplo, até a proposta para o Gabriel Peck, que é um cara que se tornou importante, e o Vasco já pagou caro na temporada passada justamente por esse planejamento, não planejamento tardio, mas de recalcular a rota ali tarde e quase foi tarde demais. Então, assim, por mais que não tenha competição sul-americana, né, ficou naquela zona ali do limbo, que não cai e não ganha nenhuma competição europeia. Competição europeia, a gente está falando de Beckenbauer, né? Ele já foi para a Europa. Competição sul-americana. Então, o Vasco vai para as cabeças. Calma, o Vasco está indo para o Uruguai para pré-temporada. Calma. Mas não vai jogar competição sul-americana. Mas ainda assim, acho que já deveria estar mais encaminhado dentro em relação à situação do elenco. Vou pesquisar. Jogo pesado, hein? A Série Rio da Prata, inclusive, né? Que é uma promoção do Star Plus e tal. E tem muitos times uruguaios, argentinos, e o único brasileiro é o Vasco. Agora, e desses três, João Vitor passou pelo Benfica, Nantes da França, e chega mais um reforço para a zaga, além do Rojas do River Plate e o David. Algum dos três chega para ser titular ou todos para brigar ali, para compor elenco, brigar por posição? Para compor elenco. Acho que para compor elenco, né? O Rojas é um jogador que teve momentos em que foi muito aproveitado pelo Gadiardo, mas com o Demichelis não. Ele sofreu uma lesão, demorou um tempo para voltar e estava emprestado, ele estava jogando no Tigre. Esse último semestre ele jogou no Tigre, a campanha não era das melhores, e jogou como zagueiro. Rojas pode jogar de zagueiro ou lateral direito. Então, acho que é um jogador importante nisso, porque a lateral direita é sempre uma dúvida no Vasco. Quem vai jogar? Vai ser o Pumita? Vai ser o Paulo Henrique e tal. Foi contratado também, né? Se a gente parar para pensar, jogadores que estavam emprestados e foram contratados, é um investimento também. Claro. O Vasco contratou o Paulo Henrique do Atlético. Que teve bons momentos. Sim, fez gol contra o Botafogo, né? Então, ele pode ser um jogador que vá... Se fizer 3 zagueiros, ele faz um terceiro zagueiro pela direita e tal. Mas eu não acho que ele chegue, por exemplo, a tirar o Medel do time. Não acho. Acho que o Medel terminou em alta pela liderança dele dentro de campo, né? Então, versatilidade também. Você falou da versatilidade do Rojas, o Medel também, né? Sim, o Medel... Jogar no meio, na zaga. Um volante, mas que virou zagueiro, né? Virou zagueiro e foi importante pela liderança, pela experiência que ele transmitiu para um grupo naquele momento difícil do Vasco no campeonato. Desses 3 nomes, posso estar enganado, acho que o mais contestado é o David. Porque no São Paulo já teve muita corneta, foi o Rogério Ceni, foi na época do Rogério Ceni que ele chegou, né? Foi o que o indicou. Sim, ele foi com ele no Cruzeiro. Não teve grande destaque no São Paulo, né? Um outro jogo que ele jogou bem, muita oscilação. Então, não é um jogador que chega, a torcida, olha, chegou... É um jogador que vai compor elenco, ele não vai ser titular. Eu imagino que não. Imagino que não, a gente não sabe o dia a dia. Mas acho que é para ser aquele jogador de segundo tempo e tal. E, por outro lado, o que gera uma expectativa naturalmente é o João Vitor, né? Por mais que não venha num grande momento na Europa, mas... Começou bem. Começou bem no Corinthians, foi muito bem, no próprio Benfica. É um cara com qualidade na saída de bola. E, assim, dentro dessa questão de ser titular ou não sei o que o Ramon Dias tem em mente, mas, assim, até como o Eugênio falou do Rojas, pode jogar na lateral. Não sei se ele está pensando, de repente, jogar com 3 zagueiros. Até porque o Medel, né, muitas vezes, jogou como um terceiro zagueiro dentro dessa formação, né? Com a linha de 3, podendo ser o volante, ser o líbero. Não sei se isso passa na mente, mas pelas contratações, eu acho que daria para cogitar essa possibilidade. Não estou falando que é o melhor cenário para o Vasco ou que certamente vai ser isso, mas eu acho que se torna viável essa possibilidade com os reforços que chegaram. De qualquer forma, é qualificação de elenco, né? Exato. Que você não joga só com 11, Abel. Você vai precisar de jogadores, porque tem lesão, tem suspensão, tem oscilação de rendimento, tem muita coisa que acontece. Tem um segundo tempo que alguém cansou, que precisa trocar. E as opções não eram fartas. O Ramon Dias olhava para o banco, quem eu vou lançar aqui? E às vezes faltava jogador de confiança. Então, é importante nesse sentido. Falamos muito do Vasco, tentando reforços para a temporada 2024. O Vasco que a gente lembrou aqui. Bom, galera, é isso aí, rapaziada. Até agora, poucas movimentações no Vasco da Gama. O Vasco começa seus jogos aí no dia 18 ou 17. Vamos dar uma olhadinha aqui, né? Rapidão. O Vasco vai fazer uma pré-temporada aí. E
não vai jogar os 2 primeiros jogos com o time titular. O Vasco vai enfrentar o Boa Vista com a molecada, porque no dia 21 o Vasco enfrentará o São Lourenço, né? E depois enfrenta o Sampaio Corrêa do Rio de Janeiro. Mas no mesmo dia enfrenta o Maldonado também. Não sei de onde é esse Maldonado, se eu não me engano, é da Colômbia, será? Aí no dia 25, o Vasco vai voltar com o time titular para fazer os jogos do Campeonato Carioca. Com o titular, o Vasco enfrentará o Madureira, o Bangu, depois o Nova Iguaçu. Aí tem o Flamengo em São Januário, o Audax e depois Fluminense e Botafogo na sequência, né? Vão ser jogos, vão ser no espaço de 4 jogos aí, o Vasco vai enfrentar os 3 aí grandes do Rio, né? Vai ser jogo pegado, hein, pessoal? O Vasco também está tentando a contratação aí de mais jogadores, né? Tem um jogador aí, e até o nome dele, estranho o nome dele, vamos ver se a gente acha ele por aqui. Enzo. Vamos dar uma olhada aqui. Esse jogador aqui, né? Kevin Zenon. Tá aparecendo aqui, né? Kevin Zenon. Acho que tá tentando também a contratação desse jogador, um camisa 10 aí que pode chegar, né? Fazer a diferença aí. Tomara, né? O que a gente espera. O clube está pedindo 19 milhões por 80% dos direitos autorais do meia Zenon. 22 anos, se for um jogador bom, né? Pode ser que renda aí uma boa revenda para o Vasco, né, pessoal? Vamos esperar aí para ver se essa contratação sai mesmo. E sair que seja um excelente jogador e que dê bom aí pro Vascão da Gama, né, galera? Que precisa vir bem forte, precisa vir com outro patamar para essa temporada. O Vasco precisa sair desse tal ciclo, né? Esse ciclo horrível que vem há alguns anos já passando. E a gente acredita que o Vasco vai sair desse ciclo e vai começar a vencer os títulos aí. Então, se você ainda não é inscrito aqui no nosso canal e puder dar essa moralzinha aí pra gente, se inscrever no canal, deixa aquele like que ajuda bastante no engajamento do vídeo. A gente vai estar aí, né? Se Deus quiser, trazendo os cortezinhos aí, as vitórias do Vascão, aquele pós-jogo nas vitórias, né? Que é top. Imagina o Vasco já vence aí de cara o Flamengo, Campeonato Carioca. Rapaz, vai ser da hora, né, galera? Vencer o Flamengo já é um demonstrativo de que o Vasco chegou para chegar mesmo, né? Chegou para ficar, para brigar. Mas até o momento, mano, não teve contratação pra gente dizer que o Vasco vai brigar por alguma coisa, né? Não teve ainda. Vamos ver aí como que vai se movimentar.